A paz do Senhor, meus queridos. Que o Senhor Deus abençoe grandemente a sua vida. Bem-vindos a mais um estudo na Palavra de Deus. A chamada de Abraão, esse será o nosso estudo, porque assim como Deus chama Abraão, Ele tem um chamado para cada um de nós. Amém? Então convido você a estudar a palavra junto comigo. E a Bíblia que nós estamos utilizando é a Bíblia de Estudo Pentecostal, a edição revista e corrigida de 1995. Uma Bíblia muito completa de estudos bíblicos e outros valiosos auxílios. Nós queremos agradecer a Deus por a oportunidade de sua palavra chegar até nós. No capítulo 12 do livro de Gênesis, o versículo 1, 2 e 3 fala assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. A chamada de Abrão, posteriormente chamado Abraão, conforme a narrativa de Gênesis 12, dá início a um novo capítulo na revelação do Antigo Testamento sobre o propósito divino de redimir e salvar a raça humana. A intenção de Deus era que houvesse um homem que o conhecesse e o servisse e guardasse os seus caminhos. De vital importância na chamada de Abraão foi o propósito de Deus para que ele fosse um líder espiritual em casa e ensinasse a seus filhos o caminho do Senhor. Com a chamada de Abraão, Deus estabeleceu o pai como responsável na família para ensinar os filhos, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo. E dessa família surgiria uma nação escolhida de pessoas que se separassem das práticas ímpias de outras nações para fazerem a vontade de Deus. Dessa nação viria Jesus Cristo, o Salvador do mundo, o prometido descendente da mulher, como vimos em Gênesis, no capítulo 3. Vários princípios importantes devem ser deduzidos da chamada de Abraão. Primeiro, a chamada de Abraão levou a separar-se da sua pátria, do seu povo e de seus familiares, para tornar-se estrangeiro e peregrino na terra. Em Abraão, Deus estava estabelecendo o princípio importante de que os seus deviam separar-se de tudo quanto possa impedir o propósito divino na vida deles. Segundo, Deus prometeu a Abraão uma terra, uma grande nação através dos seus descendentes e uma bênção que alcançaria todas as nações da terra. O Novo Testamento ensina claramente que a última parte dessa promessa cumpre-se hoje na proclamação missionária do Evangelho de Cristo. Terceiro, além disso, a chamada de Abraão envolvia não somente uma pátria terrestre,
bem como uma celestial. Sua visão alcançava um lar definitivo não mais na terra, e sim no céu. Uma cidade cujo artífice e construtor é o próprio Deus. A partir de então, Abraão desejava e buscava uma pátria celestial onde habitaria eternamente com Deus em justiça, alegria e paz. Até então ele era estrangeiro e peregrino na terra. Em quarto lugar, a chamada de Abraão continha não somente promessas, como também compromissos. Deus requeria de Abraão tanto a obediência quanto a dedicação pessoal a ele como Senhor, para que recebesse aquilo que lhe fora prometido. A obediência e a dedicação demandavam a confiança na palavra de Deus, mesmo quando o compromisso das promessas parecia humanamente impossível. A obediência à ordem de Deus para deixar a sua terra é um esforço sincero para viver uma vida de retidão. A promessa de Deus a Abraão e a sua bênção sobre ele estende-se não somente aos seus descendentes físicos, como também a todos aqueles que, com a fé genuína, aceitarem e seguirem a Jesus Cristo, a verdadeira posteridade de Abraão. Todos os que são da fé, como Abraão, são filhos de Abraão e são abençoados juntamente com ele. Tornam posteridades de Abraão herdeiros segundo a promessa e inclui o receber pela fé a promessa do Espírito em Cristo Jesus. Por Abraão possuir uma fé em Deus, expressa pela obediência, dele se diz que é o principal exemplo da verdadeira fé salvífica. Biblicamente, qualquer profissão de fé em Jesus Cristo como Salvador não requer obediência a Ele como Senhor. Não é a classe de fé que Abraão possuía e, portanto, não é a verdadeira fé salvífica. Romanos, no capítulo 4, o apóstolo Paulo ele diz assim: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus, pois, que diz as Escrituras? Creu Abraão em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Glória a Deus. Aqui o apóstolo está dizendo que a salvação pela fé e não pelas obras. Não é uma doutrina peculiar do Novo Testamento, é também característica do Antigo Testamento. Paulo retrocede no tempo para além de Moisés e toma Abraão como exemplo de fé. Abraão tinha fé em Deus, cultivava um dedicado e leal relacionamento com seu Deus e cria nas suas promessas e vivia na obediência do Senhor. Meus queridos, o que podemos tirar de lição nessa passagem, nesse estudo, é que Deus ele nos chama a viver com Ele pela fé. Então Deus ele tem um chamado para cada um de nós. Quando Ele fala que nós devemos deixar a nossa pátria, deixar a nossa família, seguir a Deus por uma terra onde Ele vai nos mostrar, isso quer dizer que nós devemos ser guiados pela fé na obediência ao seu mandamento, para realizarmos as suas obras e não as nossas obras. Então não é pelas nossas obras que eu serei salvo, mas se eu praticar as obras de Deus, ao mandamento de Deus, observar aquilo que Ele quer me ordena fazer. Então, para cada um de nós, Deus tem um chamado específico.
eu tenho um chamado específico, você tem um chamado específico. Para que eu entenda isso e para que você entenda isso, o que é que nós temos que fazer? Bom, em primeiro lugar é o arrependimento. Nós temos que nos arrepender da nossa natureza, confessar nossos pecados, crer em Jesus Cristo, buscar ter uma vida de intimidade com Ele. Amém? Buscar a nossa santificação, que é a nossa separação com o mundo de pecados. Então, cada um de nós devemos estar orando, vigiando, buscando no Espírito Santo, nosso Consolador enviado pelo Pai, para nos ajudar e nos auxiliar a caminhar na sua verdade. Você tem um chamado. Deus me chamou, Deus te chamou. Eu tenho que saber, Senhor, aonde o Senhor quer que eu vá? Você também tem que fazer essa pergunta. Senhor, aonde o Senhor quer que eu vá? Aonde o Senhor quer me usar? Qual é o meu chamado para o teu reino, para a tua glória? Então nós entendemos que a palavra de Deus, ela nos revela que Deus criou todas as coisas para Ele e por Ele. Então toda a honra, toda a glória e todo louvor a Deus. Amém? Espero que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você entenda o seu chamado na presença dEle. Se você ficou até aqui, eu quero agradecer em nome de Jesus pela sua participação e peço que você deixe aí nos comentários, faça a sua pergunta, deixe o seu pedido de oração, questione, para que possamos estar buscando no Senhor respostas para a minha vida e para a sua vida. Amém? Todos os dias às 6h45 tem uma oração da manhã. De segunda a sábado nós ministramos uma oração, uma passagem bíblica, uma promessa de Deus para a minha vida, para a tua vida, para a tua família. Se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho das notificações, não perca, vamos interagir juntos na oração e na intercessão pela nossa vida e pela nossa família, pela sua vida e pela sua família. Fica na paz do Senhor, que Deus te abençoe.